Glórias a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Lucas Cruz, da Assembleia de Deus da Missão na cidade de São Paulo. Congrego ali na congregação em Jardim dos Reis. Estamos iniciando aqui mais um programa EB Online, Escola Bíblica Online, onde durante esse tempo de pandemia a qual nós estamos passando, nosso intuito é levar até você o conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical, que você não perca absolutamente nada em relação à nossa Escola Bíblica Dominical durante este período a qual nós estamos passando. Nosso intuito é fazer com que você continue aprendendo da Palavra de Deus e se edificando da Palavra de Deus. Caso você perdeu algum de nossos vídeos, você pode estar vendo aí no YouTube, olhando as aulas anteriores, estão todas gravadas aí, e você será edificado através da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade nós já estamos na lição de número 11, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Esse é o tema que nós vamos estar estudando nesta oportunidade e eu tenho certeza que será muito edificante para a sua vida, até porque nós estaremos falando a respeito desse tema, que é um tema de extrema importância para as nossas vidas, para o nosso entendimento como cristão, como servo do Senhor. Eu tenho certeza que esta aula e esse conteúdo ele vai ser edificante para a sua vida, no seu posicionamento daqui para frente, né? E a ideia é sempre que nós venhamos fazer uma autorreflexão para ver se nós estamos enquadrados na palavra de Deus ou se precisamos arrumar ou melhorar alguma coisa. Na verdade, nós sempre precisamos, né, melhorar alguma coisa, e eu tenho certeza que esta lição ela vai nos dar um panorama, um entendimento melhor daquilo que Deus ele tem e ele quer para as nossas vidas. Eu sempre digo que nós devemos andar no centro da vontade de Deus, e para andarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos conhecer, entender o que Deus tem para as nossas vidas, e a partir desse momento nós vamos viver uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus. Nosso texto áureo está lá em Efésios, no capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. A nossa verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, durante esta aula, nós estaremos falando a respeito da união entre os irmãos dentro da igreja. Nós falamos anteriormente que existe dois tipos de visão em relação à igreja. Então, nós temos primeiramente a igreja, nós, como sendo a igreja de Deus, como sendo o templo de Deus, e nós precisamos ser igreja em todos os lugares a qual nós estivermos inseridos, e igreja como comunidade cristã, como ajuntamento de irmãos em prol adorar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, se fortalecer uns com os outros, se fortalecer através da pregação da palavra de Deus e aprender da palavra de Deus nos ensinos e, mais especificamente, na escola bíblica dominical, né? Então, a união ela é algo extremamente importante para as nossas vidas. Nós devemos ter isso em mente, que essa unidade, essa união, essa complexidade entre os irmãos é algo importantíssimo para as nossas vidas. E o que vai nos levar a isso? Quais as características? O que nós precisamos buscar para termos essa unidade entre os irmãos? É justamente o que nós vamos estudar hoje: humildade, mansidão e longanimidade. Três itens que nós necessitamos buscar através do Espírito Santo, e nós voltamos aqui a ressaltar que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta espiritual,
ou seja, é uma carta que vai ser direcionado para crentes eleitos, né, para a igreja eleita, que foi remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, só entende isso daqui quem é espiritual. Então, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito, né? E nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o renovo contínuo com o Espírito Santo, porque esses itens, né, o Espírito Santo, ele é quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos direciona para que nós venhamos chegar no centro da vontade de Deus. Então, nós vamos falar a respeito de união, vamos falar a respeito de unidade dentro da igreja, comunidade cristã. Então, para que nós venhamos entender, nós temos dois tipos de igreja, né? Nós temos dois tipos de pessoas, as pessoas carnais e as pessoas espirituais. Quem é espiritual vai entender as coisas do Espírito, a palavra de Deus, o que Deus ele coloca para as nossas vidas e vai praticar e vai andar conforme a vontade e o querer do Senhor. Quem não é espiritual precisa buscar uma maturidade espiritual, precisa se encher do Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo, andar conforme o Espírito Santo ele direciona, para que nós venhamos fazer justamente o que está escrito nos próximos versículos. Então, existe aí um ponto que é a unidade e a divisão, né? Unidade e divisão. Sempre a carne e o diabo ele vai trabalhar para que exista dentro da igreja divisão, contenda, discórdia, calúnias, intrigas, defamação. O diabo vai buscar essas qualidades, não, né? Vai buscar esses contrapontos daquilo que a palavra de Deus ela traz para as nossas vidas, né? Se a palavra de Deus diz que nós temos que ser humilde, manso e longânimo, Satanás ele vai querer que nós venhamos buscar a divisão, a separação entre as pessoas, e não é isso que Deus ele quer e não é isso que Deus ele tem para as nossas vidas. Mas vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Você que tem sua revista, acompanhe na sua revista. Você que não tem a revista, abra a Bíblia aí, Efésios 4, do 1 ao 4, nós vamos ler, e Colossenses 1, do 9 ao 12. Amém? É importante a gente frisar aqui mais uma vez, já falamos lá atrás, frisar aqui mais uma vez que é importantíssimo que você leia a carta aos Efésios e você leia a carta aos Colossenses, porque essas duas cartas elas foram escritas provavelmente ali no mesmo período e elas são tidas aí dentro do âmbito teológico como irmãs gêmeas, né? Uma acaba meio que complementando a outra e muitas coisas você vai encontrar nas duas cartas. Então é importante que você leia as duas cartas para que você venha ter esse entendimento, esse direcionamento e a sua mente ela venha expandir para um melhor entendimento da palavra de Deus. Mas vamos aqui à nossa leitura, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus,
corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, esse é o nosso texto base que nós vamos usar aqui para discorrer a respeito desse tema, né? E eu gostaria de frisar alguns pontos aqui de maneira bem rápida, bem sucinta, né? Versículo 2, no capítulo 4 de Efésios, diz assim, o finalzinho, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. É importante que você saiba que nem todos têm a mesma fé, nem todos têm o mesmo estilo de vida e de criação. A igreja, ela é formada por pessoas diferentes, com criações diferentes, com personalidades diferentes. Existe alguns que vai aceitar Jesus e rapidamente vai começar a ter entendimento, busca ao Senhor com mais afinco, entender as coisas de Deus com mais afinco, e outros que vão ter mais dificuldade. E nós precisamos suportar uns aos outros, né? É até pesada essa palavra suportar, né? Parece ser algo difícil, e realmente né? Não é nada fácil suportar uns aos outros. Tem pessoas que é muito difícil de nós lidarmos, mas a palavra de Deus, ela vai nos instruir, ela vai nos mostrar para que nós venhamos para que nós venhamos suportar uns aos outros. Então, dentro do contexto bíblico e dentro do contexto daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, nós precisamos entender e compreender que existem pessoas que são mais fortes e existem pessoas que são mais fracas. E muitas pessoas acabam não entendendo isso. Tem pessoas que porque está há 10, 20, 25, 30 anos dentro da igreja, acabam achando que alguém quando aceita Jesus tem que ser no estralar de dedo, a pessoa aceita Jesus no mesmo dia. O guarda-roupa dessa pessoa já aceita Jesus, ela tem que mudar as vestes, tem que mudar tudo, e é o que nós orientamos. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que cada pessoa vai passar por um processo, vai ter um processo. Existem pessoas que aceitam Jesus e que Deus tem uma obra muito rápida. Rapidamente ela assimila a obra de Deus, a vontade de Deus, começa a fazer as coisas de Deus, ela já deixa ali as coisas velhas para trás. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer, né, que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Só que nem todo mundo tem o mesmo time, nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo vai entender o processo e já vai andar da maneira que um crente de 20, de 10, de 15, de 30 anos já vai viver. Não, existe um processo e nós precisamos entender esse processo. O que eu acho interessante é que tem pessoas que não consegue entender isso mesmo estando na igreja há muito tempo. E o novo convertido tem que aprender a suportar, é interessante isso, tem que aprender a suportar o crente velho que está há muito tempo na igreja, mas que não consegue entender que cada um tem um tempo, cada um tem uma história, cada um tem uma situação, acaba não conseguindo entender isso e isso gera um grande problema para o pastor da igreja, no caso, né? Então, assim, nós precisamos entender essa questão do tempo e outros pontos que a gente vai discorrer aqui na lição, tá? Então, suportando uns aos outros em amor. Então, existe pessoas dentro da igreja que muitas das vezes vai ser fraca, mas que nós precisamos suportar. No verso 10 de Colossenses 1, vai dizer, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Tem pessoas que dizem assim, Deus ele só quer o meu coração. Não, a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que nós precisamos preservar o nosso espírito e alma e corpo, ou seja, Deus ele quer nós de uma maneira completa, de forma completa, de maneira integral. Então entenda isso, tá? A partir do momento que você está em Cristo, você precisa entender e compreender que nós precisamos servir a Ele de uma maneira integral. Vamos aqui para a nossa introdução, para a gente já discorrer mais em cima desses pontos. Vamos lá. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos
a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, nós temos aqui 3 pontos que nós vamos ver distintamente: a humildade, a mansidão e a longanimidade. 3 pontos, 3 itens. E isso daqui, depois que Paulo termina a oração intercessória, ele começa a falar para a igreja que a igreja de Cristo, que é a igreja eleita, ela precisa ser humilde, ela precisa ser longânima, ela precisa andar com mansidão, e para termos isso nós precisamos ter o amor, né? Nós vamos falar a respeito desses 3 itens, e esses 3 itens são características do fruto do Espírito, né? Nós temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, ele tem características, ele tem aspectos, ele tem qualidades, né? Eu gostaria até de abrir aqui com você Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos aqui 9 qualidades. É interessante que essas 9 qualidades, ela começa pelo amor. Se eu não amar o outro, eu não consigo ser humilde. Se eu não amar o meu próximo, eu não consigo ser manso. Se eu não amar o meu próximo, eu não consigo ser longânimo. E quando eu entrar nesses itens, você vai entender muito bem que a gente está falando de 3, que na verdade é 5. Depois vai ser 5, né? Porque o primeiro vai ter que ser o amor, para nós termos esses 3 que a gente vai estudar, e no final desses 3 a gente vai receber mais um aqui do fruto do Espírito, que é o gozo, ou seja, alegria, prazer, contentamento em fazer a obra de Deus, em fazer o querer do Senhor. Vamos entrando aqui então, primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Então, primeiro ponto aí, humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, aqui nesse ponto, nós temos uma humildade vertical, né, que é nossa para com Deus, e uma humildade horizontal, que é nossa para com o nosso irmão. Então, vertical e horizontal. Vertical por quê? Porque eu preciso ser humilde diante de Deus, né? Deus, ele é todo poderoso, ele decide todas as coisas, e eu preciso entender a supremacia de Deus em minha vida, para que eu entenda e entre na sua presença com humildade, e tenha também aí a humildade para com os irmãos. Eu até separei um texto aqui para meditar com os irmãos. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 18, versículo do 11 ao 13. Lucas 18, deixa eu abrir aqui. Lucas 18, do versículo 11 ao versículo 13. A partir do versículo 9, vai começar a narrar, né? Lucas, ele vai começar a narrar aí a oração do fariseu e do publicano. Mas eu gostaria de entrar já no detalhe dessa oração. Olha só. Então, 2 pontos: fariseu e publicano. Fariseu, doutor da lei. Olha só. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Então, os dois vão estar orando. E primeiro a gente vai ver como que o fariseu orava. E o texto, ele vai continuar, versículo 11, ó. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, aqui nós estamos vendo uma oração que ela não é humilde, nem para com Deus e nem para com o próximo. Porque você imagine Deus olhando uma oração dessa.
de alguém que já se justifica. Ó Deus, eu dou o dízimo, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Batendo no peito como sendo um cumpridor da lei, não se colocando como humilde, porque Deus, ele é muito mais, ele vai além, ele transcende todas as coisas, né? Então ele começa uma oração se justificando, se engrandecendo, e no finalzinho ele ainda vai falar: nem ainda sou como este publicano. Ou seja, para com o próximo, imagina o publicano do lado dele fazendo oração e ele dizendo: ó, não sou igual a ele, Senhor, não sou roubador, Senhor, né? Imagine como que esse irmão ele não se sente. Então, faltou aqui humildade do publicano, e estamos falando do doutor da lei, de alguém que conhece a lei, né? Essa pessoa aqui, ela não está sendo humilde para com Deus e não está sendo humilde para com o companheiro que está do lado dele, orando também. No verso 13, a gente tem a oração do publicano, e o narrador vai dizer o seguinte, ó: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a oração desse homem. Ele nem tem aí a presunção de olhar ao céu para poder orar, para poder falar com Deus, né? Ele nem sequer quer elevar os olhos aos céus, mas ele fala: Deus, tem de misericórdia de mim. Eu sou pecador. Se entrega a Deus de uma forma, né? Então, quando nós falamos de humildade, nós falamos de humildade para com Deus e para com os homens. Muitas pessoas não têm a humildade nem para com Deus, nem para com os homens. Muitas pessoas dizem ter uma humildade para com Deus, mas não têm para com os homens. E isso é muito complicado. Nós devemos ter a humildade vertical e horizontal para com Deus e para com o irmão. Primeiro subtópico, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Então, a partir do momento que a gente está em Cristo, e como eu falei lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: pois todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a partir do momento que você está em Cristo, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. E o versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, no finalzinho, Paulo vai falar, né? Ande de modo digno da vocação. Ou seja, você foi vocacionado para ser filho de Deus, foi chamado para ser filho de Deus, recebeu o sacrifício de Jesus e agora é chamado de filho de Deus. A partir desse momento, a nossa conduta, as nossas atitudes, a nossa ação, o nosso jeito de viver, deve ser um jeito de viver que glorifique a Deus. Irmãos, sem mansidão, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais para frente, Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, peraí, se eu não tenho essas características, é porque eu não estou aprendendo de Jesus. Eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso me encher de Jesus. Nós precisamos nos atentar para isso, pois é algo importante. Fazemos parte do corpo e o corpo não pode estar dividido. O corpo ele tem que falar a mesma língua. Cristo ele é o cabeça, nós somos o corpo e o corpo deve viver em união. Guarde isso no seu coração e busque essas qualidades do Espírito Santo. Olha só, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, devemos ter aí um andar digno com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, e eu chego a dizer imprescindíveis, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós precisamos ter esses itens conosco, porque senão o nosso andar está fora da palavra de Deus, e se estivermos fora da palavra de Deus, estamos fora
do centro da vontade de Deus e nós não podemos correr esse risco. Segundo subtópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que conhece a importância e o valor do outro. Então, quando nós somos humildes, quando nós entendemos essa palavra e nós nos aplicamos a viver conforme essa palavra, nós vamos andar em humildade. E andar em humildade significa aí que nós precisamos entender, e colocar o nosso próximo com um valor igual ou até mesmo maior do que o nosso. Humildade é isso, é a gente reconhecer o irmão como igual ou, se possível, maior. Reconheça a todos como maior do que você. Isso é humildade. Só que no caso de Jesus, e Jesus ele deixa esse exemplo muito claro aqui pra gente, é que Jesus ele coloca a informação no sentido de que não é algo pra gente mostrar para os outros, não. É algo que deve partir de nós, é algo que deve nascer em nós. E olha para Jesus aí, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Irmãos, nós precisamos entender que devemos ser imitadores de Cristo. E quem é imitador de Cristo entende isso. Quem é imitador de Cristo, ele compreende que as coisas não é da maneira que ele quer, ou seja, é da maneira que Deus ele quer, e não apenas da maneira que Deus ele quer. Nós precisamos fazer porque Cristo nos ensinou assim, E nós devemos reconhecer o nosso irmão, a superioridade dele, Tem pessoas que têm dificuldade nisso, E nós devemos entender e ter isso na mente. Não apenas no discurso, não apenas no falar do dia a dia, mas com integridade, com coragem, com retidão. Jesus lava os pés dos apóstolos para mostrar para eles que nós devemos ser humildes. Para mostrar para eles que nós devemos ser humildes na presença do Senhor e de maneira pura, maneira íntegra, em maneira reta, fazendo isso, mas não apenas por fazer, mas fazendo isso de uma maneira a qual Deus ele se agrada e que seja algo verdadeiro. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então a pessoa humilde, no meio do orgulho, no meio da arrogância, ela não está nem aí, ela vai agir e vai andar humildemente. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então, quem é humilde, ele vai olhar o bem-estar do coletivo. E igreja como congregação cristã, ajuntamento de pessoas, comunidade cristã, ela precisa de pessoas humildes. Porque muitas das vezes alguém vai esbravejar e vai dizer, porque é assim que é o certo e tal. E humilde, muitas das vezes, até olhando aquela pessoa e vendo que ela está errada, vai concordar com ele. Vai concordar. Mesmo a pessoa estando errada, mas para evitar briga, discórdia, desunião no grupo, divisão na igreja, ela vai concordar. E isso é uma característica que muitas pessoas precisam observar e ter. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente.
Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, o comentarista está dizendo aqui que quem não tem essa característica é porque não tem o Espírito Santo, né? Não tem como ter essas características, humildade, mansidão, longanimidade, falando aqui agora a princípio em relação à humildade, não tem como ter se não for através do Espírito Santo. Então qual que é o nosso papel nesse momento? É nós orarmos, é nós buscarmos a Deus e dizer: Deus, cria em mim um coração humilde, cria em mim um coração diferente, cria em mim um coração puro, né? Um coração manso, Senhor, um coração humilde, longânimo. Nós precisamos orar a Deus, pedir a Deus, e Ele vai nos dar esse coração, e quando Ele nos dá esse coração, nós andamos da forma e da vontade que Deus quer. Então, busque o Espírito Santo, peça a Deus, peça o Espírito Santo para te ensinar a ter essas características, que eu tenho certeza que Jesus, ele ficará extremamente feliz com você, alegre com você, e você andará no centro da vontade de Deus. Amém? Nós vamos para a segunda parte, daqui a pouco, então está acabando esse vídeo aqui, mas vai para a segunda parte, que a gente vai dar continuidade lá no segundo tópico. Amém? Deus abençoe, não deixe de ver o próximo vídeo, veja e seja edificado pela palavra de Deus. Amém. Te aguardo no próximo vídeo.